Sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente, nas funções da liderança de linha de frente. Aqui nós ajudamos os líderes de linha de frente a resolver os seus principais problemas e ter mais facilidade para conseguir atingir as suas aspirações dentro da área industrial. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, mais um tema muito importante, que é como e quando devo dar feedback à equipe. Esse é um tema central, eu tenho recebido muitos comentários e solicitações para que seja colocado um post em relação a esse tema e hoje nós vamos falar especificamente como e quando devo dar feedback à equipe. Você que está me assistindo, eu convido para você ficar comigo até o final desse conteúdo, porque tem muita coisa interessante, muita coisa fundamental para você aprender e ter ainda melhor o seu resultado junto com a equipe. Vamos lá começar esse aquecimento em relação a feedback. Pessoal, líderes de alta performance, eles costumam seguir 4 práticas, ok? Todo líder de alta performance, ele costuma seguir 4 práticas. Quais são elas, pessoal? A primeira delas é implantar uma cultura de transparência, né? Onde ele possa interagir todos os dias com as pessoas e principalmente em cima de muita credibilidade, ele estabeleceu um processo de comunicação onde ele possa ter transparência com a equipe dele. A segunda prática muito importante é a motivação dos seus colaboradores. Na verdade, a motivação ela é ela vem de dentro. Então, o que o supervisor pode trabalhar, o que a liderança de linha de frente pode e deve trabalhar é sempre fazer o estímulo às pessoas, né? Sempre estimular, engajar as pessoas, fazerem com que as pessoas se sintam importantes para que possa realmente causar uma motivação dentro das pessoas. Então essa é a segunda prática para uma liderança de alta performance. A terceira é potencializar a maturidade. A partir do momento que as pessoas vão ficando mais maduras, podem ser delegadas algumas tarefas mais complexas e as pessoas gostam de receber essa responsabilidade. Então, a partir do momento que você vai desenvolvendo a equipe, que as pessoas vão se sentindo cada vez mais seguras, elas vão absorvendo cada vez mais aquela responsabilidade, fazendo com que o trabalho seja dela, né? Que nós chamamos de ownership ou senso de dono. Então esse é a terceira prática para um líder de alta performance. A quarta prática, pessoal, é o processo de feedback, né? É um momento em que você fala com a equipe, você se comunica com a equipe, colocando como aquela pessoa está conseguindo o seu desempenho, como que ela está desempenhando as suas funções no dia a dia. Então essas são as 4 práticas fundamentais. Hoje nós vamos estar focado em como dar feedback de uma maneira assertiva. Convido mais uma vez para que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho muita novidade para você. Vamos lá, pessoal, o que é feedback na verdade, né? O que é feedback? Feedback são informações dadas ao profissional sobre o seu desempenho, né? Em relação ao seu resultado e sobre como sua atuação está afetando outras pessoas. Então nada mais é do que uma avaliação de desempenho que a gente faz com o funcionário ao longo do ano. Existe um processo para isso. Daqui a pouco nós vamos comentar algumas fases em relação a esse processo. Todos nós precisamos de elogios para reforçar atitudes positivas e também de críticas para ajustar algumas deficiências. Isso é basicamente o que esse tema ele nos pede. Momentos em que você pode elogiar e momentos em que você pode fazer uma crítica construtiva. Agora, eu gostaria de fazer um pequeno ajuste baseado nos conceitos do Paulo Gaudêncio, que é um psiquiatra muito famoso que trabalhou mais de 40 anos nas grandes empresas. Ele troca a palavra crítica por depoimento. Então, na verdade, você não vai fazer uma crítica, porque crítica
por mais que ela seja construtiva, as pessoas não gostam de ser criticadas. Então você vai dar mais um depoimento, que é uma relação de fatos e dados específicos que você pode colocar tanto para situações mais positivas, que é o feedback positivo, ou para situações que você precisa fazer uma correção. O desempenho não anda tão bem e você precisa fazer uma correção. Então, quando você faz um depoimento específico nessas duas situações, você tem um processo de feedback sendo desenvolvido junto com a sua equipe. Qual que é o desafio, então, do feedback, pessoal? Tem alguns desafios. O desafio é fazer o elogio na hora certa, né? Fazer principalmente quando as coisas estão indo bem, quando o funcionário e a equipe está indo bem, e você pode fazer isso de duas formas. Você pode dar um feedback mais em equipe ou mais em particular, mas ele precisa ser feito na hora certa, no time certo. Não pode deixar passar, porque senão não tem muito sentido. Um outro ponto é dar um depoimento sem causar um ressentimento, né? Então isso é muito importante no processo. Tem algumas técnicas, tem alguns cuidados para que você possa fazer isso sem causar nenhum problema de ressentimento. E tem alguns cuidados. Se você for muito duro, você pode passar uma imagem de alguém mais grosseiro e criar um ambiente ruim. É tudo que o feedback não permite, né? Um feedback assertivo, você não cria realmente um ambiente ruim sendo grosseiro. Por isso que existe uma técnica atrás de um feedback assertivo. E, por um outro lado, um outro cuidado que precisa ser tomado é que você não pode ser muito complacente, porque senão você pode transmitir uma falta de pulso, gerar um clima de relaxamento em que cada um faz o que deseja. Então, dois pontos de equilíbrio muito importantes. Não pode ser duro, não pode ser rude, né? Causando um ambiente mais agressivo, um ambiente que não é positivo, né? Quando as pessoas são grosseiras, e também não pode ser complacente, dando a imagem, passando a imagem que você é muito permissivo para algumas coisas. Então, realmente tem que ter aí algum equilíbrio, e por isso o feedback, o processo de feedback é um grande desafio. 8 dicas, pessoal, para um feedback assertivo. Então aqui vai 8 dicas para que quando você for fazer um feedback, você for fazer uma conversa com a sua equipe, você tenha condições de fazer de forma assertiva. O primeiro delas é ser empático, mas ser sincero. O principal princípio básico da liderança é praticar a empatia, se colocar no lugar dos outros, né? Então muitas vezes você vai precisar dar um feedback um pouquinho mais duro, um pouquinho mais corretivo, e é necessário, é importante você se colocar no lugar daquela pessoa, né? Mas ser sincero também. Então essa é uma primeira dica para um feedback assertivo. O segundo é ser específico, é ter nas suas anotações os fatos e dados que aconteceram naquele período que antecedeu ao feedback, para que ele possa lembrar especificamente do que você está fazendo. Um feedback assertivo, ele é sempre específico e nunca genérico. Então, essa é a segunda dica. Terceira dica é sempre criticar o comportamento, não a pessoa. Então, é foco realmente na situação, problema e comportamento, nunca na pessoa. Isso é um ponto fundamental do feedback. Quarto é manter uma postura equilibrada, né? Sempre tendo o controle da situação, focado na situação, problema e comportamento, ter um planejamento interior ao feedback para que você possa manter uma postura equilibrada, sem que as emoções aí fiquem afloradas, porque senão não vai funcionar, não vai ter o resultado esperado. Falar na hora certa. Tem algumas etapas em que você é o locutor, que você é um interlocutor, você faz os seus comentários, e tem um momento em que você deixa o funcionário expressar o que ele está sentindo após as etapas em que você informou especificamente o que estava acontecendo. Então essa é a quinta dica. A sexta dica é reconheça o esforço.
sempre reconhecer o esforço da pessoa pelo que ela fez de bom, embora tenha alguma oportunidade de melhoria, e reconhecer o esforço que ela pode fazer para recuperar aquele desempenho que foi motivo daquele feedback. Okay? Então, isso é muito importante, reconhecer o esforço das pessoas, porque por mais que muitas vezes a equipe ou o colaborador esteja desempenhando de uma forma pequena, né, de uma forma que não atenda expectativas, ele tem um esforço envolvido, e principalmente se você está dando feedback constantemente a ele. A próxima dica é: celebre as conquistas. Então, a partir do momento que o funcionário vai evoluindo, ou ele tem uma evolução natural, quando é um feedback positivo, né? Não é um feedback corretivo, ele já desde o primeiro estágio, ele já está conseguindo obter resultados de desempenho, sempre celebre, sempre reconheça, mesmo que sendo pequenas conquistas que vão sendo atingidas ao longo do ano. Isso é muito importante para que ela vá crescendo, para que a pessoa perceba que você está atento àquelas conquistas, e todo mundo gosta de ser reconhecido. Então isso é fundamental. Inclusive, o que mais o ser humano deseja no dia a dia profissional e na vida dele é reconhecimento. Então fique muito atento aos pequenos reconhecimentos que muitas vezes passam despercebidos ao longo do dia, da semana, do mês e do ano. Então fique atento. E a próxima é: aceite críticas e sugestões, né? Essa é a nossa oitava dica, importante para que o supervisor, a liderança de linha de frente esteja atento. Vai ter sempre uma devolutiva operacional que muitas vezes passa despercebida, ou a gente percebe, mas no dia a dia não consegue praticar tanto. Realmente aceite sugestões, faça anotações na frente da equipe e do operador, para que ele possa entender que você também tem oportunidades de melhoria nesse processo interativo, onde se constrói um relacionamento forte para uma gestão de alto resultado. Então aqui são 8 dicas para que você possa fazer um feedback assertivo. Pessoal, uma lição agora do Vicente Falcone, que eu sou muito fã, né? Desse que é um dos maiores gurus do Brasil, que está dentro desse livro, né? Gestão de resultado, ou que importa é resultado, na qual ele escreveu o seguinte: o que é liderar para Vicente Falcone? Liderar é bater metas consistentemente com o time, fazendo o certo. Então, essa é a descrição de liderança que ele coloca dentro do livro dele e em todas as palestras que ele faz. Eu queria discorrer um pouquinho dessa afirmação sobre liderança para que a gente possa construir e entender o processo de feedback. Primeiramente, quando a gente vê que liderança é bater metas, a gente percebe que aqui tem um fator quantitativo, né? Aqui, se liderar é bater metas, e essa é uma das funções principais da liderança de linha de frente, aqui está uma maneira que a gente pode quantificar quanto que não só a liderança, que vai ser avaliada também pela sua gerência e direção, mas como que a sua equipe está batendo, o quanto que ela está batendo daquela meta. Meta é um fator quantitativo que deve ser avaliado no processo de feedback. Agora, perceba que Vicente Falcone fala que precisamos bater metas, mas primeiramente com o time, de forma que possamos trabalhar em equipe, em conjunto, e também fazendo a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? É com ética, né? Seguindo os padrões operacionais, seguindo as normas, tendo disciplina, usando as ferramentas corretamente, né, de trabalho. Então, isso é fazer as coisas de forma correta. É trabalhar de forma integrada com a equipe, né, fazendo com que um ajude o outro, ninguém faz nada sozinho, e também fazendo de forma certa, né, de forma adequada. Fazer de forma certa
e interagindo com as pessoas são fatores qualitativos que são importantes no processo de feedback. E são as duas maneiras que geralmente, quando nós damos feedback à equipe, nós avaliamos fatores qualitativos e fatores quantitativos. Vamos falar um pouquinho sobre essa avaliação qualitativa e quantitativa através de uma matriz chamada matriz 9-box. Ok? Então, nesse eixo das abscissas aqui, do X, você tem o desempenho. O que é isso? Nós vamos avaliar a equipe ou o colaborador em específico em relação ao cumprimento das metas, né? Se ele está cumprindo abaixo do esperado, né? Está tendo um resultado pequeno, se está tendo um resultado esperado, né? Ou se está tendo um resultado acima do esperado. É a porcentagem da meta que está sendo atingida. Então aqui, nesse eixo das abscissas, aqui é uma consideração quantitativa que eu faço. E nesse eixo Y, tá? Eu vou avaliar o quê? De que forma o funcionário ou a equipe está atuando em relação a competências comportamentais para que possa atingir o desempenho. De que forma? Né? Não só competências comportamentais, mas competências técnicas. Primeiramente, as comportamentais. Como que ele está interagindo com a equipe, se ele é uma pessoa que tem iniciativa, que tem acabativa também, que dá sugestões, que participa, que tem interesse, que conhece algumas ferramentas básicas para atuar no dia a dia, se ele tem conhecimento e domina principalmente os procedimentos operacionais, geralmente na liderança de linha de frente, quando vai avaliar a equipe em relação a competências, precisa saber se a pessoa domina, se ele pratica, se ele é uma pessoa disciplinada, se ele quer e tem desejo de aprender, se ele interage com a equipe para tentar solucionar problemas, né? Se ele tem disposição para atingir a meta. Então, aqui é a parte de potencial, é a parte de comportamento, tanto pessoal como de atitudes ou técnico, para que possa utilizar esse potencial de competências para atingir um resultado prático, né, que são as metas. Então, na verdade, em resumo, essa matriz chamada 9-box vai medir o seguinte: quanto a meta está sendo atingida e de que forma. Tá? E dentro dessa classificação, nós temos 9 classificações. Nós temos 9 classificações que nós vamos avaliando tanto o desempenho como o potencial, que eu acabei de falar, e o objetivo dentro de cada sessão de feedback é que você possa mostrar ao colaborador e à equipe, principalmente o colaborador, quando você faz um feedback mais específico, qual das 9 posições ele se encontra. Okay? Nós vamos falar um pouquinho mais dessas posições ao longo da nossa apresentação. Pessoal, a alta performance ela tem 5 etapas. Uma equipe de alta performance ela utiliza de 5 etapas para gerar resultado. E uma liderança de linha de frente que trabalha para conseguir alta performance precisa entender essas 5 etapas. A primeira das etapas de geração de resultado é a definição de metas anuais. Então, a primeira etapa é você definir aonde você quer chegar. Principalmente em relação à liderança de linha de frente, 5 metas, definição de metas anuais para 5 dimensões da qualidade total: entrega, qualidade, custo, segurança e satisfação dos funcionários, que nós chamamos de moral. Então essas são as 5 dimensões da qualidade total que precisa ser estabelecido metas. Se for muito pesado em relação a isso, ter 3 focos principais, prioritários, na qual
precisam ser definidas metas anuais. A segunda etapa para uma equipe de alta performance é fazer a primeira avaliação de progresso em relação às metas anuais. Então, depois que você definiu as metas anuais, começa a iniciar um ciclo de feedback com a equipe e então a segunda etapa é a primeira avaliação de progresso. Terceira etapa é a segunda avaliação de progresso de metas anuais. Daqui a pouco eu vou falar para você qual é o período certo para cada etapa dessa. A quarta etapa é a avaliação anual de performance. Então, você já fez 2 avaliações no meio do ano, agora, próximo a dezembro, você faz a avaliação final de performance em relação àquela expectativa que você tinha estabelecido no início do ano. E, em função do resultado, né, quantitativo e qualitativo, que nós falamos em relação à matriz 9box, em função daquela colocação que o funcionário está, existe um plano de compensação, um plano de bonificação, que são as promoções possíveis que aquele funcionário pode ter caso ele tiver uma performance bacana. Dependendo da performance, ele não tem a bonificação, né? Então isso é muito importante, entender essas 5 etapas para um time de alta performance, que é importante a liderança entender e praticar para que realmente sejam gerados resultados em relação à meta que se quer atingir. Nesse processo existem 3 oportunidades de feedback, 3 oportunidades que você pode sentar com a equipe e avaliar, né, como que aquelas pessoas estão te ajudando a atingir a meta. Quais são essas oportunidades? É a primeira avaliação, a segunda avaliação e a avaliação final de performance, que acontece 3 vezes durante o ano. Então aqui você tem 3 oportunidades importantes de dar feedback não só para a equipe, mas principalmente em relação a alguns colaboradores em particular. Pessoal, eu fiz para vocês um processo detalhado do feedback em 5 etapas que nós vimos agora vindo do slide anterior para geração de resultados, usando uma ferramenta que nós chamamos de SIPOC. O SIPOC é uma ferramenta que você pode mapear o processo para que as pessoas entendam não somente as etapas, mas o que entra e o que sai de cada etapa. Nós usamos muito essa ferramenta no mapeamento do processo em projetos Lean Six Sigma. Então eu utilizei, eu acho que vai ficar bastante didática para que você possa entender. E ela funciona basicamente assim. SIPOC significa S de Supplier, I de Input, P de Processo, O de Output e C de Customer. O que é processo? Processos são todas as etapas daquele processo que está se estudando. Então aqui nós temos as 5 etapas para um processo de feedback. A primeira é definição de metas anuais. O segundo é a primeira avaliação de progresso de metas anuais. A terceira etapa desse processo é a segunda avaliação de progresso de metas anuais. A quarta etapa é a avaliação anual de performance. E 5 é o plano de compensação. Então, nessa coluna de Process, você tem as etapas de processo. O que é o output? É a saída desse processo. A partir do momento que eu executo essa etapa, qual é a resultante? Ok? Então, por exemplo, definição de metas anuais. O que eu quero como saída dessa etapa? Metas definidas, competências definidas, clareza de como as competências serão aprendidas. Então essa é a resultante. E aí, o que é customer? É para quem vai essa resultante. Então, uma vez que eu tenho meta definida, competência definida e clareza, isso aqui vai para quem? Para os colaboradores, supervisores e gerentes. São os clientes que recebem essa saída. Agora, para que eu possa executar bem essa etapa, eu preciso de algumas entradas, eu preciso de algumas informações
para que eu execute essa etapa. E é o que acontece nessa coluna de input. São as entradas. Então, para que eu tenha uma boa definição de metas anuais, eu tenho que ter objetivos estratégicos, entendidos pela empresa, entendidos e definidos pela empresa, a performance de entrega, qualidade, custo, acidentes e moral, que são as 5 dimensões da qualidade total do ano anterior, para que eu possa estabelecer melhorias em relação ao padrão que foi atingido do ano anterior. Saber quais são as competências que eu gostaria que a minha equipe tivesse para que pudesse ser estudada, para que pudesse ser trabalhada, para poder ser atingido essas metas com mais facilidade. Então essas são as entradas. E quem fornece essas entradas? São os suppliers, são os fornecedores. Então o gerente fornece essas informações, principalmente alinhamento estratégico. O supervisor ele avalia a performance do ano anterior em relação a essas 5 dimensões da qualidade total. E muitas vezes o operador ou alguém da equipe que não seja operador também participa como entrada, como algumas informações para definir a primeira etapa. E assim sucessivamente para cada etapa do processo. Então essa é uma ferramenta muito poderosa que dá um detalhamento etapa por etapa do que sai, para quem sai, do que entra e quem fornece essas informações. Chama-se SIPOC e é muito utilizado em projetos Lean Six Sigma. Nós vamos ter oportunidade de detalhar um pouquinho mais cada uma dessas etapas. A etapa número 2, número 3 e número 5, como eu já disse no slide anterior, são as 4 etapas do processo de feedback, na qual a gente senta com a equipe e tem a oportunidade de conversar, fazendo com que a equipe realmente saiba como está sendo a sua avaliação de desempenho durante o ano. Bom, vamos começar a detalhar um pouco mais então o processo de feedback. A primeira etapa que a gente viu no slide anterior em relação ao SIPOC é a definição de metas anuais. Geralmente é feita no período de janeiro a fevereiro, pessoal. E o que eu quero de fato na definição de metas anuais? Como o próprio nome diz, eu quero ter na minha equipe ou no meu colaborador uma meta definida para ele, as competências, ou seja, o que eu preciso que ele aprenda, o que eu preciso que ele desenvolva para atingir com mais facilidade aquela meta que eu acabei de definir. E é esperado também como saída dessa etapa a clareza de como as atividades, como as competências serão aprendidas. Então isso é a minha saída. Realmente quem deseja receber essa informação é o colaborador, o operador, o supervisor também fica agendado com ele, o gerente. E o que é necessário então para definir as metas anuais? Saber a supervisão, a liderança de linha de frente tem que conhecer do seu gerente quais são os objetivos estratégicos, aonde a empresa quer chegar, ter aí a performance de entrega, qualidade, custos, acidentes e moral do ano anterior, como que você performou em relação ao ano anterior e tentar focar 3 prioridades para que você não tenha muita prioridade para tocar, a não ser que tenha algumas áreas de suporte que possam te ajudar. Então esses dados e fatos em relação às performances anteriores, você pode ter como baseline, como nós chamamos, como uma linha de base de referência para que você possa discutir as metas e ter em mente quais são as competências, como que você gostaria que a equipe atingisse aquele resultado, com quais conhecimentos, principalmente valorizando o entendimento e a execução e a disciplina de procedimentos operacionais padrão, plano técnico de processo ou planos de controle, alguma norma mais específica e principalmente a parte comportamental é importante você definir. Como que você gostaria que o funcionário trabalhasse em equipe, com ética, ajudando as pessoas. Então você pode deixar claro não só um pouquinho em relação à parte técnica, mas principalmente a parte comportamental de atitude das pessoas. Tá? Então essa é a primeira etapa do processo de feedback. Uma vez definido isso,
nós vamos para a segunda etapa, que é a avaliação de progresso de metas anuais. Essa é a segunda etapa. Na segunda etapa, em relação a esse processo, nós vamos fazer o quê? A avaliação de progresso de metas anuais. O que eu tenho como saída? A partir do momento que eu faço a avaliação de progresso, que é o primeiro encontro, que acontece próximo a junho, eu vou ter o quê? O primeiro ajuste de metas e plano de competências. Então, é necessário fazer um pequeno ajuste e acontece de fato, nessas reuniões, um ajuste em relação àquelas metas e aquelas competências que eu estabeleci inicialmente. E é feito também, em função da performance que está sendo atingida, a primeira classificação da matriz na N-Box. E é importante, na saída dessa avaliação, eu reforçar o apoio e a crença do colaborador para atingir as metas. Tá? Então, nesse processo, eu entro com o quê? Eu tenho o resultado inicial daquele período, em relação às metas e às competências, o que a equipe, o que o funcionário atingiu, alguns obstáculos encontrados que eu observei, né? E possíveis soluções e suportes aos obstáculos encontrados. Então, quando eu levo esses dados e fatos em relação a esse primeiro período de tempo, de janeiro até junho, eu consigo discutir e colocar as coisas na mesa com a equipe, com o colaborador, fazendo os ajustes necessários. Então eu me preparo em relação aos dados que eu tenho nessa primeira etapa, nesses primeiros 6 meses, eu observo algum obstáculo, né? Eu trago esses obstáculos bem como o funcionário e nós discutimos soluções, inclusive soluções vindas do funcionário. Isso é importante para que dê uma coisa que a gente chama de ownership, que é o senso de dono. Então, nessa primeira avaliação, é feito essa preparação e a saída dessa primeira avaliação, então, é a primeira classificação na matriz N-Box. Esse primeiro ajuste em relação às metas, esse primeiro ajuste em relação às competências para que possa ser atingido a meta, é colocado às claras, é discutido, então você pode fazer um plano de ação, né? O que a gente chama de 5Ws, 2Hs. Então, o que vai ser feito, por que vai ser feito, onde, quem, quando, como, se a gente vai ter que gastar alguma coisa. Essa parte é da matriz Gucci, nós não vamos entrar em detalhes. Mas basicamente é um planinho de ação que você registra para que você possa não só ter na memória numa próxima reunião, mas está relatando de maneira específica qual é a sua expectativa em relação ao seu colaborador. Então, em detalhes, essa é a segunda etapa do processo de feedback, que seria o primeiro encontro aí para ajuste de metas e competências. A terceira é muito parecida, né? É uma segunda avaliação de progresso que é feita por volta do mês de outubro. Então, para essa reunião, é a mesma coisa em relação à segunda etapa. O supervisor, ele traz o resultado desse segundo período de metas, de junho até outubro, e também em relação ao que ele tem observado da utilização, do uso das competências técnicas e comportamentais daquele colaborador, e também dos obstáculos encontrados, né? Então, obstáculos e dificuldades não somente o supervisor observa, mas o funcionário traz em relação ao que ele está sentindo no dia a dia, né? Então, também são trazidas aí possíveis soluções alternativas para que seja discutido. E é muito importante, pessoal, tanto na primeira avaliação, que é a segunda etapa, mas na segunda avaliação, você possa avisar o funcionário com 2 dias de antecedência no mínimo, para que ele possa se preparar, para que ele possa inclusive trazer algumas dificuldades, alguns obstáculos que ele está encontrando e algumas sugestões que ele poderia te dar para te ajudar, né? Para que vocês possam discutir nessa sessão. Como saída
dessa avaliação, você tem aí o segundo ajuste de metas e plano de competências, mais uma ajustada em relação ao que você observou, uma segunda classificação na matriz 9Box e mais uma vez, nunca esquecer aí de o reforço e o apoio do colaborador para atingir metas, né? Então, um pequeno progresso, as coisas boas são importantes também para que se fale para ele, para que ele possa não somente entender que existem alguns depoimentos em relação às oportunidades, mas que existem coisas boas, alguns pequenos progressos, mesmo que seja que você está observando. Então é muito importante nesse processo de feedback você dar essas duas informações, o que está indo bem e quais são as oportunidades de melhoria, para que não seja concentrado a conversa simplesmente nos pontos de melhoria. Mesma coisa em relação a esse segundo ajuste, aquele plano de ação ele é ajustado em relação ao primeiro, novas datas, novos detalhes são adicionados para que você possa dar prosseguimento ao acompanhamento do desempenho dele ao longo do ano. A quarta atividade do processo de feedback é a avaliação anual de performance. Você já fez uma por volta de junho, a segunda por volta aí de outubro e a última é no final do ano, entre dezembro e janeiro. Aí você senta com o funcionário para fazer a avaliação final em relação ao desempenho dele. Então, mais uma vez, para essa reunião é trazido o resultado final das metas e das competências que você observou, que ele utilizou para atingir aquelas metas, registro de comportamento observado com evidências, né? Então você foi anotando isso ao longo do ano e você vai trazer na mesa para fazer a avaliação final de performance. O final dessa conversa é uma classificação na matriz 9Box final. Esse processo ele também é calibrado, né? Ele é utilizado para calibração, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Calibração nada mais é do que muitas vezes para algumas situações, para alguns funcionários, né? Nem sempre é feito por operadores, mas muitas vezes para posições um pouco mais acima em relação à operação, é feita uma calibração, ou seja, você dá a sua classificação na matriz da N-Box em relação àquela pessoa, mas os seus pares, as pessoas que têm funções parecidas com a sua, bem como muitas vezes o seu gestor, ele tem que ter a concordância dele. Muitas vezes essa nota de calibração ela é a mesma que você deu, às vezes tem um pequeno ajuste, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dado o que as pessoas estão observando em relação à sua equipe. Como que outras pessoas, como outros pares estão observando o desempenho daquela pessoa. Isso nós chamamos de processo de calibração. Nem sempre é aplicado para os operadores, mas muitas vezes líderes, supervisor, engenheiros precisam ter essa nota calibrada com os seus pares. Uma outra saída e principal é a clareza de entendimento do colaborador no feedback. Se você está fazendo isso periodicamente, na avaliação final não tem muita diferença, não tem muito gap, já é esperado alguma coisa em relação àquela avaliação final. Mas é necessário você ter uma clareza em relação ao desempenho dele para que ele entenda o quanto ele atingiu e de que forma que você viu e de forma alinhada com ele aquela avaliação final. Então isso é muito importante, a clareza, né? E com certeza o agradecimento aos esforços realizados pelo colaborador para a equipe, para que ele possa sentir que você está reconhecendo aquele esforço que foi feito. Não somente nos momentos em que você tem resultado, né, e em que ele conseguiu atingir os resultados para te ajudar, mas mesmo que um esforço ainda menor teve, ou um resultado menor, às vezes com muito esforço, é preciso ser reconhecido, porque o ser humano, a primeira coisa que ele quer é reconhecimento. Essas informações finais, elas não vão só para o operador, mas fica no prontuário do supervisor, o gerente muitas vezes fica sabendo pelo processo de calibração e vai para o RH.
A quinta etapa em relação ao processo de feedback é o plano de compensação. Então, para o plano de compensação, que são as promoções, ele acontece mais ou menos entre fevereiro e março, pessoal. E nesse processo, o que entra para essa atividade, né? Gerentes, supervisores, colaborador, pares, RH, eles têm então uma classificação final na matriz Ninebox, eles já estão calibradas da operação anterior. Muitas vezes é feito ainda mais um ajuste em relação aí com os pares e com recursos humanos e avaliação de oportunidades para calibração. É feito então uma avaliação de qual é o tipo de promoção, qual é o tipo de bonificação pode ser feita para aquele funcionário. Eu coloquei um asterisco em relação à avaliação de oportunidades para bonificação, porque não é sempre que é dada essa bonificação. Eu já fiz inclusive um vídeo de como as pessoas, né, como que não só o operador, mas o profissional, ele consegue a sua promoção. São basicamente 3 fatores importantes, eu não vou entrar em detalhes, eu posso deixar inclusive o card do vídeo que eu fiz, mas não é sempre em que a promoção acontece. Principalmente a primeira delas é se não existe resultado. Se aquele resultado ficou abaixo do esperado, ou se aquele resultado foi conseguido, mas não foi utilizado a competência adequada, o comportamento adequado, dificilmente o colaborador vai ter uma promoção. Então, é muito importante conseguir um excelente resultado, sim, mas com as competências, com a atitude devida. Então, é isso que se espera da equipe em relação à possibilidade de bonificações. Então, uma vez que é feito o plano de compensação, entre fevereiro e março, a saída então é colaborador bonificado, destaque da importância do colaborador na equipe. Então, é importante explicar o quanto aquela pessoa tem um papel significativo na sua equipe, a importância que ele tem na equipe. Então, nesse processo final, é destacado mais uma vez em relação a isso, principalmente nas anteriores, é importantíssimo que se faça. E, basicamente, reforço na repetição do comportamento positivo. Então, o que você espera nesse processo final? O que você espera que o teu colaborador ele possa continuar mantendo em termos de comportamento, né? Para que ele possa repetir isso daí das próximas vezes. Então essa é a quinta etapa do processo de feedback. Pessoal, nós temos 2 tipos de feedback. A partir do momento que nós vamos sentando com a equipe em relação à primeira e à segunda oportunidade, a terceira já é a final, né? Nós temos sempre 2 tipos de feedback, que são os feedbacks mais aplicados, né? Um feedback corretivo, quando essas 3 situações aqui acontecem, né? Então, quando eu tenho um desempenho abaixo do esperado, então essa aqui é a linha de desempenho, né? Então, quando eu tenho um baixo desempenho, né? Aquilo que está abaixo do que eu esperava, e a minha parte de competências técnicas e comportamentais, né, ela é baixa, então eu tenho pouca competência comportamental, né, de atitudes ou técnicas em relação principalmente ao segmento, à utilização, ao domínio de procedimentos operacionais padrões, de planos de controles, padrões técnicos de processo, quando eu falo de operador. Então, eu tenho uma classificação insuficiente, né? Eu preciso dar um feedback corretivo. Ou ainda existe uma competência média ou até uma competência alta, mas os resultados estão abaixo do esperado. Então, situações como essa, né, em que eu tenho um resultado pequeno e com pouca média ou alta competência, eu preciso exercer um feedback que nós chamamos de corretivo. Aí existe uma técnica em relação a isso. E para as outras partes em relação à classificação da matriz, onde eu tenho um resultado, um desempenho esperado ou acima do esperado,
mesmo com um nível baixo de competência, né, ou um nível médio e alto, eu tenho já um feedback positivo. Vocês podem ver que todas as carinhas aqui nessas 6 situações estão caras de alegre. Tá? Então, aqui eu faço um feedback diferente, que é um feedback positivo. Nós não vamos dar detalhes em relação a essas 9 posições, né? Então, se você tiver interesse em conhecer mais profundamente através de um curso que mostra não só gestão em relação a feedback, né, em termos de liderança, gestão e competência técnica de processo, se você quiser saber um pouco mais, deseja entender mais profundamente essas competências através de um curso, deixa nos seus comentários, deixa nos seus comentários para mim que você desejaria conhecer um pouco mais, que eu vou te responder, ok? Então, basicamente esses são os 2 tipos de competência mais aplicados no processo de feedback utilizado pela liderança de linha de frente. Alguns cuidados, pessoal, antes de dar um feedback corretivo. Então, existem alguns cuidados importantes que a gente precisa estar preparado quando for dar um feedback corretivo. O principal deles, pessoal, é usar alguns princípios básicos da liderança. Existem 5 princípios básicos da liderança que você precisa anotar, deixar num cartão e colocar na sua carteira, na sua sala, na parede do seu escritório, onde quer que você esteja. Tá? Então, são 5 pontos básicos que é importante sempre estar lembrando antes de qualquer feedback, e não só feedback, mas no seu dia a dia. Quais são eles, pessoal? Concentre sempre na situação, problema ou comportamento, não na pessoa. O que você está dando feedback, o que você está espelhando no funcionário é em relação à situação, ao problema e comportamento, e jamais a pessoa. Então isso é importantíssimo, é um ponto básico da liderança. O segundo é sempre manter a autoconfiança e a autoestima dos outros. Num processo de feedback é fundamental ter um planejamento importante e sempre pensar em empatia, né? Sempre manter a autoestima das pessoas e sempre manter a autoconfiança dela. No processo de feedback, a pessoa tem que sair te agradecendo em relação ao retorno que você deu a elas, né? Então elas não podem sair de cabeça baixa, elas não podem sair abatidas. Então esse é um princípio importante da liderança. 3, mantenha relacionamentos construtivos, né, com funcionários, colegas e gerentes. Então esse é muito importante, também é um terceiro princípio básico da liderança. O quarto é tome iniciativa para tornar as coisas melhores. E o feedback é uma delas. Está tomando iniciativa para conversar, para interagir com a equipe. Quando você faz isso, você está exercendo o teu poder de liderança e está tomando essa iniciativa, mesmo que muitas vezes essa conversa seja um pouco mais dura, mas está tomando iniciativa para tornar as coisas melhores. Então, esse é um outro ponto fundamental. O 5 é lidere dando exemplo. Então, exemplo não é a melhor forma de liderar uma equipe, é a única. Então fique atento sempre com esses 5 princípios básicos, não somente quando for dar feedback, mas para a sua vida profissional. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês como dar um feedback corretivo ou um feedback construtivo. Tá? Como eu falei no slide anterior, esse é um dos principais feedbacks que você pode e deve dar à equipe quando tiver um nível baixo de desempenho. Então, na matriz Ninebox é essa situação. Quando você tem um desempenho abaixo do esperado e com competências basicamente abaixo do esperado e até com competências médias. O funcionário está tendo um desempenho baixo, ou seja, está tendo um atingimento baixo em relação aos objetivos e as competências dele não estão sendo desenvolvidas. Então, nesse momento, você precisa sentar e fazer um feedback construtivo para ele, ou corretivo. Então, existem algumas etapas para que você possa fazer isso. E eu vou te ensinar como você vai fazer essas etapas. A primeira delas é estabelecer o objetivo construtivo do seu feedback. Explicar para o funcionário por que vocês estão sentando para conversar. O segundo é descrever especificamente o que você observou.
Então, o que você está observando, destacar em relação principalmente à parte comportamental, a parte de atitudes que você relatou especificamente. Descreva as suas reações emocionais, basicamente as suas preocupações. Você precisa mostrar que existe uma preocupação em relação às metas, mas principalmente existe uma preocupação em relação àquela pessoa que está sendo avaliada. E que você está ali para que você possa, juntamente com ele, encontrar uma solução para que ele melhore o desempenho. 4 dê à outra pessoa a oportunidade de responder. Depois que você já fez as 3 primeiras etapas, que você realmente colocou as suas observações específicas, as suas preocupações, tem que ter um tempo para que ele possa colocar a parte dele agora, né? O que ele está sentindo, por que ele está desempenhando daquela forma. Então esteja pronto para ouvir. Então realmente deixa o colaborador falar o quanto ele precisar falar, sem interrompê-lo, pessoal. Próxima etapa é oferecer sugestões específicas e principalmente você pode perguntar, você não só pode, mas como você deve perguntar para ele o que ele pode te ajudar em relação a ações específicas. É lógico que você pode contribuir, interagir e vocês podem acordar o que pode ser feito para que ele recupere o desempenho. Resuma o que acordaram, expresse seu apoio. Então resuma, faça um planinho de ação em relação ao que você espera que ele faça e a data devida, e expresse seu apoio. É sempre importante, inclusive, você estar acompanhando e observar pequenos progressos. Como dar um feedback positivo, pessoal? Nós já falamos um pouquinho em relação ao feedback corretivo, nas situações em que você precisa corrigir o desempenho, e agora a gente vai falar um pouquinho em relação ao feedback positivo. Então, o feedback positivo é quando você tem um desempenho esperado ou acima do esperado, né? Então, quando você tem um desempenho que as pessoas estão atingindo o que você estabeleceu, ou mesmo ultrapassando, o feedback ele é diferente, né? Ele é um pouquinho diferente. E ele tem aí algumas técnicas importantes para serem feitas. Uma técnica importante nesse caso, pessoal, é uma técnica chamada STAR. É realmente STAR de estrelas, né? Então, o método STAR, ele utiliza a verificação da situação ou da tarefa na qual aquele indivíduo, aquele colaborador desempenhou, ação específica em cima daquela situação ou tarefa e o resultado, né, a resultante daquela tarefa que ajudou a equipe a atingir um determinado objetivo, né, ajudou o supervisor a atingir um determinado objetivo. Então, o S ou T do STAR é situação ou tarefa, né, são essas duas partes aqui da estrela, ou seja, qual foi o problema, oportunidade, desafio ou tarefa em questão. Então essa é a primeira parte. O A é de ação, né? De action. O que foi feito especificamente sobre o problema? E o R é results, né? De resultado. Qual foi o resultado e o impacto sobre o problema? Então aqui é uma técnica, então, né, novamente chamado STAR, que você pode e deve fazer sempre quando o resultado esperado for atingido ou até mesmo for ultrapassado, né? E também pequenos progressos para que você possa fazer reconhecimento ao longo da jornada, para que o operador, para que o colaborador, para que a equipe sinta que você está atento a reconhecimentos. Vamos dar agora um exemplo prático no próximo slide. Pessoal, um exemplo prático, então, em relação à utilização do STAR, que é a maneira que você pode dar um feedback construtivo para o colaborador. Vamos colocar um exemplo aqui lúdico, né? Então, a primeira parte que é situação ou tarefa. Qual foi o problema, oportunidade, desafio ou tarefa em questão? Então, eu coloquei aqui, ó, Ayrton, gostaria de parabenizá-lo por sua sugestão essa semana para reduzir o scrap de nossa célula de trabalho. Então, aqui é a situação, a tarefa mais genérica, né? Você está reconhecendo um colaborador que deu uma sugestão
numa semana, então você está atento, né? Aquilo está fresco, aquilo aconteceu aí há poucos dias e é importante porque ele se preocupou em estar colaborando para reduzir, por exemplo, o scrap de uma área. Vamos para a segunda parte. Aí vem a parte da ação, né? O que foi feito especificamente sobre o problema, sobre aquela sugestão de melhoria que ele deu. Aí você conclui. A análise de cada anomalia acima de 5 peças, assim que ela ocorre na operação causadora, fez com que entendêssemos melhor o problema junto aos operadores em seu posto de trabalho. Então aqui eu já dou mais especificamente o que ele fez. Então a primeira parte ela é mais genérica, foi uma sugestão para redução de scrap na célula. E aqui em relação à ação, eu pontuo especificamente a análise de cada anomalia acima de 5 peças. Essa foi a sugestão. Assim que ela ocorre na operação causadora. Uma análise que é feita no momento em que aconteceu o problema, as coisas estão frescas, né, tem uma especificidade em cima da quantidade de peças. Acima de 5 peças, faça a análise de anomalia. Então essa foi a sugestão mais específica que o colaborador deu. E qual que foi o resultado, então, dessa ação? Como resultado, ontem já entendemos a causa do maior scrap da área e em breve teremos uma redução real de custos de nosso departamento. Então, com aquela ação, com aquela análise, logo no momento que acontece, as pessoas já conseguiram entender, a supervisão já conseguiu entender a causa raiz de um dos maiores problemas de scrap da área e consequentemente, com algumas ações e com a redução desse scrap, uma redução de custo vai ser realizada. Então aqui está um exemplo bem prático de como você pode usar aí um feedback construtivo utilizando a técnica STAR. Pessoal, estamos chegando ao fim mais uma vez. Eu sempre deixo uma reflexão para vocês, né? Mais um conteúdo importante em relação a feedback, né? Eu gostaria de saber aí em relação à dica, mande nos comentários não só aí do vídeo, mas se quiser mandar um e-mail para mim, o que vocês acharam, né, desse conteúdo, se ele pode ajudar aí o seu processo de comunicação. Feedback nada mais é do que um processo assertivo de comunicação que se você fizer do modo que eu estou sugerindo, você vai ter uma aproximação em relação ao seu pessoal, você vai ter uma relação muito melhor com o seu pessoal e você vai ter resultados que jamais você teve, eu posso garantir para você. E eu gostaria de saber se ela gera valor, né? Se ela está gerando valor para você, para que você possa aplicar no seu dia a dia, juntamente com a equipe, e obter melhores resultados. Eu sempre faço no final como não poderia deixar, né? Realmente os meus agradecimentos. Deixa aí se você gostou, deixa aí o like, é muito importante, né? Esse joinha para que esse vídeo possa alcançar mais supervisores de linha de frente e possam aí conseguir mais resultados com a sua equipe. Deixa aí sempre seus comentários, o que você achou desse vídeo, qual que é a tua sugestão de novos temas, de problemas que você gostaria que nós abordássemos aqui, que acontecem aí no chão da fábrica. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas, é muito importante você dividir, vamos tentar aumentar essa comunidade de liderança de linha de frente, assistindo esses conteúdos para que possa ajudá-los aí no seu dia a dia, né? E não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Acione todas as possibilidades aí de sininho para que você possa ser avisado assim que o vídeo for para o ar. Mais uma vez, meu muito obrigado, né? Esse é um canal SOS Supervisores, o canal para quem quer ir mais longe. Fazemos todo esse conteúdo com muito carinho e eu espero que você esteja utilizando ele para realmente melhorar o seu dia a dia. Então, muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.